Olá a todos, bem-vindos ao 11º episódio da rubrica Ask Researchers. Hoje temos a investigadora Liliana Mendonça do grupo de Terapias Moleculares para Doenças do Cérebro, que irá responder às vossas questões inseridas no tema: será que as células estaminais conseguem regenerar o nosso cérebro? Liliana, muito bem-vinda por estares aqui hoje. Bom dia. Obrigada pelo convite. Nada. Primeira pergunta, Liliana, porquê estudar células estaminais para regenerar o cérebro? Bem, em situações de lesões cerebrais e em doenças neurodegenerativas, como a doença Machado-Joseph, doença de Parkinson e doença de Alzheimer, existe uma extensa morte neuronal. E nós acreditamos que para promover uma recuperação completa dos doentes é necessário substituir os neurónios mortos. As células estaminais têm a capacidade de dar origem às células que constituem o cérebro, nomeadamente a glia e neurónios. Por isso, a utilização destas células por ativação dos nichos das células estaminais do cérebro ou por transplante de células estaminais, vai permitir então dar origem a novos neurónios que têm o potencial de substituir os neurónios perdidos, mortos, e daí haver então a regeneração do cérebro. Além disso, também é necessário termos em conta que os neurónios não se conseguem dividir, não conseguem originar novos neurónios, e daí ser necessário recorrer às células estaminais para ocorrer então esta substituição celular. E o que é que são células estaminais? As células estaminais são células com capacidade de, por divisão, dar origem a diferentes tipos de células. Ou seja, o que as distingue de facto é esta potência. Existem diferentes tipos de células estaminais com diferentes tipos de potência, e o que as distingue de facto é elas conseguem dar origem a diferentes tipos de células. Como uma página em branco. Como uma página em branco, sim. Liliana, quanto tempo até se conseguirem utilizar então as células estaminais para doenças neurodegenerativas? De facto, desde os anos 80, 90 do século passado, que se tem utilizado células estaminais em ensaios clínicos em doenças neurodegenerativas. E apesar dos resultados muito promissores, existem ainda questões por resolver, questões relacionadas com a produção, o controle de qualidade e a segurança destas células. E por isso, apesar de ser uma área de investigação científica muito intensa e as células estaminais têm um potencial fantástico, um potencial terapêutico fantástico, é difícil de prever quando é que elas vão estar disponíveis para se poder utilizar em doenças neurodegenerativas. Eu pessoalmente acredito que nos próximos 10 anos vamos assistir a desenvolvimentos muito importantes nesta área de investigação, mas a velocidade com que isto vai acontecer vai depender do que se investir na área. A utilização das células seria em fases mais precoces ou tardias das doenças do cérebro? A utilização destas células, o timing da utilização, depende da situação e depende da fase da doença, claro. Por exemplo, numa situação de uma lesão cerebral promovida por um acidente, a utilização devia de ser o mais cedo possível. Mas se estivermos a falar de uma doença neurodegenerativa em que o diagnóstico é feito numa fase da doença em que ainda não existe uma morte neuronal significativa, não faz sentido em pensarmos na utilização de células estaminais como primeira abordagem. E outra coisa que é importante que as pessoas tenham atenção é que as células estaminais não corrigem o problema por trás da doença neurodegenerativa. Por exemplo, na doença Machado-Joseph, a morte neuronal é promovida por uma mutação na proteína e as células estaminais não atuam aqui. Por isso, eu acredito que a utilização de células estaminais será sempre em terapias combinadas, numa situação como a doença Machado-Joseph, em que, por um lado, vamos utilizar uma terapia que vai atuar na mutação e, por outro lado, vamos utilizar as células estaminais que vão promover a regeneração cerebral, que vão dar origem a novos neurónios. Será sempre então assim, terapias combinadas. Liliana, quais é que consideras serem os limites éticos para este tipo de estratégias? Isto é muito importante. De facto, a discussão atualmente das questões éticas da utilização de células estaminais humanas, tanto em investigação como na prática clínica, foca-se na necessidade de se utilizar embriões e fetos humanos para a obtenção de algumas fontes de células estaminais humanas. E isto é uma questão muito importante e que tem limitado a investigação nesta área em alguns países. Mas é muito importante que as pessoas também tenham consciência que esta área de investigação é regulada e legislada. Toda a investigação científica feita com células estaminais humanas está sobre regras e orientações de entidades reguladoras e de comitês de ética internacional que garantem o desenvolvimento científico da área, mas também tendo sempre em atenção as questões éticas. E Liliana, eu sei que estudas a doença de Machado-Joseph, mais concretamente, o que é que te levou então a estudar esta estratégia em contexto de doença de Machado-Joseph? A doença Machado-Joseph é uma doença neurodegenerativa e os doentes apresentam uma extensa morte neuronal. Afeta de forma bastante negativa a vida dos doentes e, apesar de ser uma doença rara a nível mundial,
mas em Portugal, mais especificamente na Ilha das Flores, tem uma incidência muito alta. Afeta cerca de uma pessoa em 239. E, naturalmente, nós em Portugal temos investigado esta doença e, como eu disse, como tem uma extensa morte neuronal, nós acreditamos que os doentes podem vir a beneficiar muito da substituição celular recorrente às células staminais, para promover então assim a substituição dos neurónios mortos por novos neurónios. E fundamentalmente é por isso que nós temos explorado estas estratégias de substituição celular na doença de Michaud-Joseph. Liliana, a última questão, o que é que diz a tua bata? A minha bata tem o meu nome e a minha bata diz que acredito que as células staminais têm um potencial tremendo e que no futuro vamos conseguir ajudar muitas pessoas com estas estratégias. Das diferentes doenças neurodegenerativas? Das diferentes doenças neurodegenerativas, não apenas a doença de Michaud-Joseph. Muito obrigado, Liliana. Obrigada. Foi então o 11º episódio do Ask Researchers. Quero mais uma vez agradecer à Liliana por estar aqui hoje e até quero também agradecer a todos que enviaram questões. Teremos todos os meses mais convidados, mas também mais oportunidades para vocês colocarem as vossas questões. Até lá, continuem sempre à procura do conhecimento. Obrigado.